Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes. Vamos à resolução aqui de mais um exercício sobre logaritmos, né, que envolve logaritmos. Nesse caso em particular, envolve tanto a função exponencial quanto o logaritmo, certo? Bom, o problema que nós temos que resolver diz o seguinte: uma máquina de uma fábrica foi adquirida por 40 mil reais. Seu valor V, bom destacar essas informações, certo? Vai envolver uma fórmula aqui, então é importante entender o que cada variável está representando, certo? Nesse caso, o V é o valor dessa máquina, certo? Em reais, com X anos de uso. Então, destaquem aí, ó, o X é o tempo de uso, certo? O tempo de uso, nesse caso que está sendo medido em anos. Então, é dado por essa fórmula, né? A lei, lembra que lei em matemática quer dizer fórmula, ou regra, né? É fórmula. Então, o valor V em X anos, então o valor dessa máquina após X anos, ele é igual a P vezes Q elevado a X, onde P e Q são constantes reais. Constante real quer dizer que P e Q são números, certo? Beleza. Sabendo-se que com 3 anos de uso, o valor da máquina será 5 mil, determine, letra A, os valores de P e Q. Bom, vamos às informações que nós temos. A primeira informação que nós temos é a seguinte: o valor da máquina no instante zero, no tempo zero, ou seja, inicialmente, né? O valor da máquina, V de zero, quer dizer o valor inicial da máquina, é 40 mil reais. É isso que diz o anunciado, né? Ela foi adquirida por 40 mil. Pronto, outra informação que nós temos é que o V de 3, ou seja, o valor dessa máquina após 3 anos de uso é 5 mil reais. Então, V de 3 é igual a 5 mil. Bom, com essas duas informações, nós já vamos conseguir descobrir os valores de P e de Q, né, que são solicitados na letra A, certo? Como, professor? Fazendo a substituição na fórmula que foi dada aqui no enunciado do problema, certo? Vou repetir ela aqui. V de x é igual a P vezes Q elevado a x. Bom, fazendo a substituição desse primeiro dado, pessoal, nós vamos ter o seguinte: no lugar de x escreveremos 0, no lugar de V de x escreveremos 40 mil, certo? Então vai ficar 40 mil, que é o V de x, ou o valor dessa máquina, igual a P, que nós não sabemos quanto é, vezes Q, que nós também não sabemos quanto é, elevado a x, que nesse caso aqui, ó, é 0, certo? Bom, nós sabemos que qualquer número diferente de 0 elevado a 0, isso aqui, né, ele vale 1, né? Quando o expoente é 0, o resultado da potência é 1, né? Lembrando que a base da potência não pode ser 0, né? Pronto, beleza. Então, Q elevado a 0 é igual a 1. Então, sobrou que o valor de P, já concluí aqui, e o valor de P é 40 mil, né? Já que P vezes 1 dá P, né? Então, P é igual a 40 mil. Então, já descobrimos o valor de P. Ótimo. Você pode, inclusive, já atualizar a sua fórmula, né? Será que você já sabe o valor de P? Ó, no lugar desse P, você já pode colocar o valor dele, que é 40 mil, certo? Beleza. Partindo para a segunda informação, que é essa aqui embaixo, né? O V de 3 igual a 5 mil. Fazendo a substituição, nós vamos ter, no lugar de V de x, né, 5 mil, que é o valor da máquina após 3 anos, né, igual a P, nós já descobrimos o valor, né, foi 40 mil, vou botar aqui, vezes o Q, que a gente não sabe quanto é, quer descobrir, elevado a x, que nesse caso em particular é 3, né? Q elevado a 3. Beleza, pessoal. Para a gente concluir aqui a resolução dessa questão, a gente vai fazer aqui um procedimento que vocês certamente já estão familiarizados. Esse 40 mil, ele está multiplicando, vai passar aqui para o outro lado como uma divisão, né? Assim que a gente aprende, né? Então, vai ficar 5 mil dividido por 40 mil igual a Q elevado a 3, né? Quem sobra sozinho aqui do lado direito da igualdade. Bom, desse lado esquerdo a gente consegue fazer uma simplificação, né? Dá para dividir por 1000 em cima e embaixo. Então, vai cancelar 3 zeros aí, né? Em cima, na fração e embaixo. E observando aqui, sobraria 5 sobre 40, né? Que dá para simplificar também por 5, né? Em cima
e embaixo. Dá para dividir por 5 aí. Então, o que a gente vai obter após essa simplificação é o seguinte, ó, 5 dividido por 5 dá 1, né? E 40 dividido por 5 dá 8. Então, fica 1/8 igual a Q ao cubo. Pronto, concluindo essa letra A, olha, essa potência expoente 3, né? A gente aprendeu que ele passa para o outro lado da igualdade como uma raiz, né? É assim que a gente aprende. Então, nesse caso, Q ao cubo vai passar como raiz cúbica, né? Então, o resultado aqui ficaria assim, raiz cúbica de 1/8 igual a Q. Raiz cúbica de 1/8 igual a Q. Quanto é a raiz cúbica de 1/8? Bom, 1/2, né? Então, 1/2 igual a Q. Ou seja, o valor de Q, nosso problema, é 1/2. De forma que, juntando as informações, a fórmula fica assim. V de x igual, a fórmula está aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho. A fórmula está aqui, ó. V de x igual a P vezes Q elevado a x. Então, nesse caso, fazendo a substituição dos valores, né, o valor de P, 40.000, vezes o valor de Q, que é 1/2, elevado a x, que é a quantidade de tempo, né, a quantidade de anos aí. Então, a fórmula que define aí a evolução do preço dessa máquina ao longo do tempo é essa, tá certo? Beleza. Partindo para a letra B pergunta o tempo aproximado para o qual o equipamento valerá R$ 1.000. Está dando um dado aqui, o log de 2, a gente pode trocar por 0,3. Beleza, pessoal. Eu vou repetir aqui a fórmula, para ficar mais fácil de explicar para vocês, né? A fórmula que nós temos, que nós descobrimos na letra A é essa, né? V de x igual a 40.000 vezes 1/2 elevado a x. Pronto. O que é que nós queremos na letra B desse problema? Queremos descobrir quanto tempo deve se passar para que o valor dessa máquina passe a ser R$ 1.000. Em outras palavras, qual é o valor de x para que o valor de V seja 1.000? Bom, a gente faz a substituição e vai correr atrás desse valor de x, certo? Então, no lugar aqui de V, que é o valor da máquina, eu vou colocar 1.000, está aqui 1.000, igual, vou repetir o restante, 40.000 vezes 1/2 elevado a x. Pronto. Aí o procedimento é parecido com o que a gente já fez anteriormente, né? Com um pequeno detalhe que vai aparecer no final, certo? Observem que esse 40.000 ele está multiplicando, né? Ele vai passar aqui para o lado esquerdo, dividindo, né? Como a gente fez na estante. Então, ficaria 1.000 dividido por 40.000 igual a 1/2 elevado a x. Beleza. Aqui a gente consegue fazer a simplificação exatamente da forma que a gente fez na estante, né? Então, dá para cortar aqui, dá para cortar aqui também. Então, fica 1/40, né? Sobrou aqui 1/40, certo? Então, a gente se depara com essa situação aqui, ó. 1/40 igual a 1/2 elevado a x. Pronto, aí a gente se depara com um problema, porque não tem como fatorar essa fração aqui, 1/40, de forma a obter uma mesma base, né, e conseguir cortar, como a gente está acostumado a resolver as equações exponenciais normalmente, né? Então, nesses casos específicos, a gente utiliza o logaritmo. Como? Bom, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados dessa igualdade, certo? E vamos obter o seguinte, observem comigo aqui. Nós vamos ter, aplicando o logaritmo, nós vamos ter o log de 1/40 igual ao log de 1/2 elevado a x. Certo? A gente aplicou o logaritmo dos dois lados da igualdade. Beleza. Para concluir a questão, a gente vai trabalhar em cima dessa expressão, utilizando as propriedades dos logaritmos, para conseguir descobrir o valor de x, né? Ou seja, quanto tempo deve se passar para que o valor da máquina seja R$ 1.000. Bom, qual o procedimento nesse caso específico? A gente observa o seguinte, esse 40 aqui, pessoal, no lugar dele você pode escrever 2² vezes 10, tá certo? Antes disso, para facilitar um pouquinho, vamos inverter essa fração, né? Você tem 1/40 elevado a 1, veja que 1 não aparece, mas a gente sabe que tem um número 1 aqui no expoente, né?
Se eu inverter a fração, o 40 passar para cima, o expoente deixa de ser 1 e passará a ser menos 1, né? Então, ficaria assim, ó, log de 40 elevado a menos 1, que é o mesmo que 1 sobre 40, certo? Aqui desse outro lado, a mesma coisa, eu vou inverter a fração, então vai ficar log de 2, ao invés de ser x, vai ficar menos x, tá certo? E aí, eu já vou fazer uso daquela primeira propriedade dos logaritmos, daquela propriedade dos logaritmos que permite pegar esse expoente aqui e escrever ele na frente do logaritmo multiplicando. A mesma coisa desse outro lado. Vou pegar esse menos x que está no expoente e escrever aqui na frente multiplicando, tá certo? Então, ficaria menos x, desculpe, menos 1, vezes o log de 40 igual a menos x vezes o log de 2. Perfeito. No caso do 40, pessoal, que está aqui do lado esquerdo, o que, é que a gente pode fazer, né? No lugar dele, nós podemos escrever, no lugar de 40, podemos escrever 2 ao quadrado vezes 10. Por quê? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40, certo? E por que, que é conveniente fazer isso, né? Porque quando a gente tem multiplicações aqui, no logaritmando, podemos transformar em uma soma de logaritmos, né? Vai ficar assim, ó, menos 1, vou abrir um parêntese, porque vai aparecer uma soma de logaritmos, né? Esse menos 1 está multiplicando o log todo, então menos 1 vezes. Aí no lugar aqui de log de 2 ao quadrado vezes 10, a gente vai escrever log de 2 ao quadrado mais o log de 10, certo? Igual, do lado direito aqui dessa equação, vou repetir o menos x, e no lugar do log de 2, o valor que foi dado no enunciado aqui, ó, log de 2 é 0,3, né? Já posso fazer logo a substituição. Então, no lugar aqui do log de 2, vamos escrever 0,3. Beleza. Concluindo a resolução, nós vamos ter o seguinte, menos 1, só estou repetindo, usando a propriedade dos logaritmos, né? Tem esse 2 aqui no expoente, ele vai para frente multiplicando, ficaria assim, né? 2 vezes o valor do log de 2, que a gente sabe foi dado no enunciado, é 0,3, mais o valor do log de 10, que a gente sabe que é 1, né? Log de 10 na base de 10 é 1, igual a menos x vezes 0,3. Pronto. Concluindo, pessoal, nós vamos ter o seguinte, aqui dentro desse parêntese, né? Olha, 2 vezes 0,3 dá 0,6, 0,6 mais 1 dá 1,6, certo? 1,6 vezes o menos 1 fica menos 1,6. Então, juntando tudo, fica menos 1,6 igual a menos x vezes 0,3. Bom, para que fique todo mundo positivo, a gente vai multiplicar essa equação por menos 1, né? Então, vai ficar 1,6 igual a x vezes 0,3. E aí, concluindo a resolução do nosso problema, esse 0,3 ele está multiplicando x, vai passar dividindo, né? Então, vai sobrar 1,6 dividido por 0,3 igual a x. Bom, fazendo essa divisão, nós encontramos aproximadamente 5,3. Então, o valor de x tem que ser aí aproximadamente 5,3 anos, né? Isso dá 5 anos e alguns meses, tá certo? Então, esse aí é o valor de x, ou seja, a quantidade de anos que devem se passar para que o valor dessa máquina passe a ser R$ 1.000. Tá certo, pessoal? Bom, com isso a gente conclui aí essa pequena série de vídeos com resoluções de exercícios sobre os logaritmos, tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.